Santo, Todo-Poderoso, Senhor da glória. Louvamos o Senhor, glorificamos o Senhor e te agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos juntos em espírito e em verdade, adorando o Senhor. Que bom que nós podemos te adorar. Que bom que o Senhor aceita receber a nossa adoração. Pedimos ao Pai que o Senhor fale conosco, pedimos que toda a instrução do Senhor sobre isso que vamos abordar, que é sobre o Senhor mesmo, o Senhor nos permita receber. Fala conosco, Pai querido, abre o nosso entendimento. Livra-nos do mal, principalmente da mentira. É assim que eu oro, no nome sagrado e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu não vou perder tempo, porque a mensagem hoje é um pouquinho mais longa e eu quero ver se eu não consigo pular nada. Não quero pular nada aqui, quero ir do começo ao fim, sem passar por cima de nada. 1 João capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. Você tem a Bíblia? Abra, leia comigo. Se você não puder ler, ouça. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir a palavra de Cristo. 1 João, lá no final da Bíblia. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. Abriu? Vamos ler então? Deixa eu diminuir bem o fundo para ficar a Bíblia em evidência. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao Verbo da vida. E nós, o versículo 2, na verdade, é um versículo explicativo, tá? Ele não faz parte do texto, ele é explicativo. Então eu não vou ler. Você tem aí o versículo 2, mas ele é explicativo. Eu vou para o 3 já. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Quem não está acostumado a ouvir a programação, ou quem ouve há pouco tempo, ou quem está ouvindo hoje pela primeira vez, deve ter estranhado isso que eu acabei de falar aqui, né? Eu não vou ler o versículo 2, porque o versículo 2 é explicativo, ele não faz parte do texto bíblico original. Deixa eu te explicar. Na sua Bíblia, também, o versículo 2 de 1 João, capítulo 1, ele deve estar entre parênteses. Tudo aquilo que está entre parênteses está explicando determinadas coisas. Não é que você não pode ler, não é que não seja inspirado, não é isso. É que ele não faz parte do texto original, mas ele é colocado ali para nos ajudar a entender. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela temos dado testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada.
É para a gente entender melhor o versículo 1 e o versículo 3. Tá? Então eu estou fazendo questão de explicar isso para a pessoa achar, mas como é que ele sabe? Eu sei, porque está entre parênteses. Tudo que você lê no Velho ou no Novo Testamento, que estiver em parênteses, ele é explicativo e nos ajuda muito a entender. Muito, muito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Preste atenção no que vai ser dito. Né? Antes, não pergunta nada agora, não. Tá? Deixa no final. Se você não entender alguma coisa, você pergunta. Você manda por escrito para mim, ou manda um áudio perguntando. Né? Porque se você quiser perguntar agora, talvez eu esteja respondendo a sua pergunta um pouco mais à frente. Existe uma filosofia. Né? Filosofia é a maneira de pensar, de agir, de acreditar. Você já deve ter ouvido, e João, melhor, lutou muito contra esta filosofia na sua época. E você vê, o Evangelho e as cartas de João são verdadeiras bandeiras contra o gnosticismo, contra os gnósticos. Né? Isso é uma filosofia grega, é uma filosofia herética dos primeiros séculos depois de Cristo. E ela continua até nos dias de hoje na cabeça das pessoas. Às vezes a pessoa tem pensamentos gnósticos, age gnosticamente e não sabe. Então hoje eu quero trazer para você um pensamento cristão e não gnóstico. Você está entendendo? Porque às vezes você é gnóstico e não sabe. E isso faz muito mal para o seu cristianismo, para o seu relacionamento com o Senhor Deus. Por exemplo, você já vai entender o que eu estou falando. Como é que você imagina Jesus Cristo? Não fisicamente, mas como pessoa. Deixa eu tomar um golinho desse finalzinho aqui de café. Como é que você imagina Jesus no dia a dia? Tem até algumas frases que diz assim, né? Como Jesus agiria nessa situação? A gente só tem a verdade se a gente conhecer a verdade. Senão você acha que Jesus Cristo, por exemplo, foi um sujeito gessado. Sabe o que é um sujeito gessado? Imagina você com gesso daqui para baixo. Imagina. Você não consegue se mexer. Você não consegue virar, você não consegue levantar o braço, você não consegue andar. Porque o gesso fica duro, né? E você não se mexe. Então tem gente que imagina, por exemplo, que Jesus não tomava vinho com os seus irmãos. Jesus não se embriagava. Você acha que Jesus, pensa junto comigo, você acha, Jesus viveu numa época em que os judeus eram oprimidos pelos romanos. O Império Romano tomava conta de tudo ali, é que mandava. Você acha que Jesus não conversava com as pessoas sobre política? Você acha que Jesus não tinha esse tipo de conversa? Você acha que Jesus, por exemplo, não apreciava uma boa música? Tem gente que acha que não, que Jesus não perdia tempo com isso, que Jesus só falava, só tinha conversas teológicas, que Jesus só ia em cultos.
Tem gente que acha, e prega inclusive, que somente o espiritual é que tem valor. Aí a pessoa se transforma num crente chato, que ninguém quer chegar perto. Começa a falar de esporte. Eu não falo. Eu uma vez trabalhava num determinado canal de televisão e eu fui fazer algumas entrevistas. Eu já era cristão, mas isso 20 e poucos anos atrás. Eu fui fazer entrevista e eu perguntei a respeito do assunto que eu tinha que abordar para uma pessoa. E a pessoa, eu nem sabia disso, a pessoa falou, não, eu sou cristão, já sou liberta. E eu fiquei pensando, o que tem que ver a pergunta? Aliás, nós cortamos isso na edição, né? Porque gostar de esporte, por exemplo, é estar dominado pelo diabo? Então Paulo era dominado pelo diabo, porque o que Paulo fala nas suas cartas de atividade esportiva, de correr como atleta, receber a coroa da vitória, por que você acha que ele fala tudo isso? Porque ele via as corridas, as competições. E isso é um pensamento gnóstico, porque o gnosticismo, ele é uma filosofia grega que diz que a matéria é ruim e somente o que é espiritual é que é bom. Tudo que é matéria é lixo, não presta. E tem muita gente me ouvindo e me vendo pelo Facebook ao vivo e vai ver depois esse vídeo no YouTube que pensa assim: tudo que é matéria é ruim, é do diabo, e tudo que é espiritual é de Deus. Que o nosso corpo não serve para nada. Ora, sem o meu corpo eu não estaria aqui. Sem o seu corpo você não estaria aí me ouvindo. Você não ouve através do seu espírito, você ouve através dos seus ouvidos, através do sentido da audição. E os gnósticos, a gnosis, diz que não. Olha, vou abrir o jogo com você. Vamos ser claro, para todo mundo entender. Talvez você não goste, mas tem pessoas que gostam. Uma boa feijoada é gostoso. Pode. Quem tem um bom salário, que ótimo, pode. Um bom filme é bom, pode. E os gnósticos dizem que não, vai comer feijoada, onde já se viu, isso alimenta só o corpo, isso é prazer da carne. Por quê? Eles imaginam, eles pensam que Deus só se agrada de coisas espirituais, que Deus só se agrada do tempo devocional, Deus só se agrada da oração, Deus só se agrada da pessoa que está meditando na palavra. Eu tenho certeza, eu também falo, que você fala, olha, isso aqui é secular, isso é sagrado, isso é sagrado, isso é secular. Não é ruim você saber o que é sagrado e o que é secular, né? Só que nós vivemos as duas coisas, sagrado e secular. São expressões inventadas não pelos cristãos, mas pela Igreja Católica Apostólica Romana. Talvez você não soubesse disso. Por exemplo, você quer um trabalho importante, muito importante, o pedreiro. Sem pedreiro não tem casa, não tem construção. É um trabalho secular. Mas para certas pessoas esse trabalho não é importante, só é importante o trabalho do pastor.
Porque o pedreiro trabalha secularmente e o pastor trabalha de maneira sagrada. Alguns, né? Não todos. Ah, aquela música, não posso ouvir. Não, essa música é mundana. Só posso ouvir músicas gospel. Bom, música gospel, eu preciso dizer uma coisa para você, assim, de boa, né? É uma bomba. Música gospel é uma bomba. Você quer uma coisa ruim, é música gospel. Música cristã é boa. Mas entre ouvir música cristã e música gospel, ficou a música cristã. Agora, entre ouvir música gospel e música secular, eu fico com muitas músicas seculares, que eu prefiro as músicas gospel. E aí, o gnóstico foi espalhando a sua filosofia, que vem lá da época de João, antes até, um pouquinho, dizendo que aquilo que é religioso tem mais valor para Deus do que aquilo que é comum. Talvez você pense assim, oh, pastor, mas não é assim. Nós acabamos de ler. Nós acabamos de ler 1 João, capítulo 1, versículos 1, 2 e 3, sendo que o 2 é explicativo do 1 e do 3. Tem muita gente que acha que pastor, a maioria, infelizmente, pensa assim. Olha, o pastor é um sujeito que está num nível espiritual que dificilmente será alcançado pelas pessoas simples da igreja. É mentira. É falso. Isso é uma ideia gnóstica apostólica romana, que o padre está lá em cima e os fiéis estão todos lá embaixo. Ah, porque o padre estuda 5, 6, 7 anos para ser padre. Teologicamente mesmo ele estuda pouco, viu? O resto são matérias seculares. A maioria pensa assim, que qualquer coisa que não traz benefício, ou melhor, qualquer coisa que traz benefício ou agrada o corpo humano, é sinal de carnalidade. Não é? Está cheio aí de gente que pensa assim. Você quer ver? Você quer ver? Por exemplo, a minha irmã, a quem eu tenho todo respeito, que usa maquiagem. Não, isso é carnalidade. A irmã que passa esmalte, não pode. A irmã que usa batom, não, batom, onde já se viu, isso tudo é carnalidade, isso não agrada a Deus. Aonde é que está isso na Bíblia? Pode mostrar para mim, por favor? Deixa eu dizer uma coisa para você que provavelmente você não sabe. Quem são os maiores produtores de produtos para o embelezamento embelezamento das mulheres, né? Cosméticos do mundo? Quem se acha? Os franceses? Errou. Os italianos? Errou. São os judeus. A mulher ficar bonita vem de antes da época de Jesus, não vem do Egito, não. As judias se embelezavam. Avon, a grande, né? Avon, que é uma das maiores produtoras de cosméticos do mundo, Avon, no hebraico, quer dizer sedução. Ela é dos judeus. Você, minha irmã, ficar bonita, não desagrada a Deus, não. Mas isso é coisa carnal. Peraí, você já vai entender. Tem gente que diz assim, festa, eu não vou. Onde já se viu? Eu sou cristã. Eu sou cristão, eu não vou em festa, só se for em festa da igreja.
onde Deus é louvado. Festa onde Deus não é louvado, eu não vou. Está virando um crente chato, que ninguém vai querer chegar perto de você. Como é que você vai pregar o Evangelho? Você quer ver outra coisa? Ó, vamos lá, vamos mexer na ferida. Até que der tempo, nós vamos mexer. Quantos casamentos acabam? Eu faço aconselhamento. Eu tenho formação teológica e acadêmica para fazer aconselhamento. Muitos, a grande maioria dos casamentos acabam por problemas sexuais. Por quê? Porque as pessoas pensam que ter desejo sexual é coisa suja. Tem gente que acha, porque aprendeu assim, e este é um pensamento gnóstico, que o sexo no casamento é um mal necessário. Talvez você, minha irmã que está me ouvindo, pense assim. Talvez você, meu irmão, que me ouve aí, pensa dessa maneira, que o sexo no casamento é um mal necessário. Eu quero dizer para você que isso não é bíblico. Isso não provém de Deus, isso provém do gnosticismo, aonde tudo que é da carne é ruim. Olha, se você tem um pouco mais de dinheiro, você tem que usar esse pouquinho que você tem a mais para investir em missões. Você não pode querer comprar uma casa, não. Você tem que dar na igreja. Está errado. Isso não é bíblico. Jesus não ensinou isso em lugar nenhum da Bíblia. Diversão. Diversão é coisa satânica. Tem mesmo diversões que são satânicas. Mas tem diversões que são boas para o corpo, para a alma. São boas, muito boas. Tem gente que acha que quem é cristão não se diverte. Tem gente que acha que aquilo que glorifica a Deus é ir no monte, carregando galões de água, ficando na chuva. Você vê, essa época de chuva aqui não tem ninguém falando que vai em monte, tem? Ninguém fala que vai no monte. Eles querem ir no monte, mas deixa pra lá, vai ser um outro assunto. Tem gente que acha que tudo que é para Deus deve ser difícil, doloroso e de alto custo. Isso é mentira, isso não é bíblico. Isso aqui é o que mais tem. Isso aqui é o que mais tem. O sujeito, ele talvez até tenha um chamado para ser pastor, para ser missionário, talvez até tenha mesmo. Mas então ele acha assim, não precisa estudar, porque Deus vai me capacitar, porque Deus capacita os escolhidos. Na cabeça dele, Deus capacitar não faz parte de estudar. Capacitar é Ele. Agora eu sei tudo da Bíblia. Pronto. Deus me capacitou, eu posso sair pregando, eu posso ser pastor. Eu não preciso estudar, porque capacitar para Ele é passe de mágica. Estudar é coisa satânica. Fazer um curso teológico, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado em teologia, isto aí é coisa satânica. Aí ele começa a pregar um monte de bobagem, que é o que a gente mais ouve, né? E sabe o que eles usam para sustentar tudo isso? Romanos capítulo 7, versículo 24. Quem me livrará do corpo desta morte? E o versículo 8 também. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Eles interpretam estas passagens com os olhos gnósticos, com a lente da gnóstica, dizendo que o corpo só atrapalha o espírito. Irmão,
Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem criou o mundo? Está vendo que eu falei que às vezes precisa pensar um pouco? Porque essas coisas aqui são pregadas, ensinadas nas grandes denominações, em denominações famosas, dizendo que o corpo é lixo. Bom, quem criou o corpo foi Deus. Deus cria lixo. Quem produz lixo? O ser humano. Não foi Deus. Deus não produz lixo. Deus nunca produziu uma grama de lixo. Tudo que aparentemente é lixo na terra está em decomposição e retornando à terra como benefício. Nós produzimos lixo, não Deus. Deus nunca produziu um grão de lixo. Então você falar que o corpo é lixo, que a carne é lixo, você está dizendo que Deus produziu lixo. Deus criou a matéria, não é? E a carne é matéria. Foi Deus que criou. Não foi o pecado de Adão e Eva no Éden que deu a eles a variedade para eles comerem vários alimentos. Foi o pecado que fez isso? Não! Eles tinham tudo à disposição deles. Não foi porque eles pecaram que eles passaram a comer jiló. Não, já estava à disposição deles. Não é porque eles pecaram que eles passaram a achar o pôr do sol, o nascer do sol bonito. Não foi o pecado que fez com que Adão e Eva chorassem de rir de alguma brincadeira. Não foi o pecado que trouxe para Adão e Eva o romantismo, a paixão. Não foi o pecado que trouxe para Adão e Eva a beleza de uma praia ou a delícia de se tomar um copo de água. Não, porque isso tudo faz parte da natureza criada por Deus. Foi Deus que criou em mim e em você o desejo sexual. Não foi o pecado. O desejo sexual foi criado em Adão e em Eva. Não foi o pecado que trouxe o desejo sexual. Como é que eles iam reproduzir sem desejo sexual? Não foi o pecado que trouxe para Adão e Eva a alegria de comer uma boa sobremesa. Não foi comer uma fruta, uma pera, uma maçã, chupar uma laranja. Não foi o pecado. Porque Deus é um Deus de detalhes. Eu falei isso ontem. E cada detalhe da criação foi executado por Deus. O pecado distorce a criação divina. Mas falta ao pecado a capacidade de criar algo do nada. Olha como a nossa cabeça é gnóstica sem a gente saber, e isso faz mal para a gente. Mas, né, já estou trazendo as coisas que podem surgir de dúvida. Mas não diz que vai ter um novo céu e uma nova terra. Mas isso não quer dizer que as coisas boas desta vida não possam ser aproveitadas. Porque em qualquer época da história humana, a gente vê as bênçãos da salvação, a gente vê homens amando o próximo, pessoas servindo aqueles mais necessitados, pessoas sendo honestas, sendo corajosas, sendo fiéis. Por quê? Porque uma vida
tocada pelo Evangelho, ela pode tocar outras vidas. Uma vida transformada pelo verdadeiro Evangelho pode ajudar outras vidas. Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, foi um homem perfeito e ele não foi menos humano do que nós somos. Tem gente que acha que Jesus não fazia xixi. Eu estou indo assim no extremo para ver se as pessoas entendem. Porque tem pessoas que são cabeça dura. Tem gente que acha que Jesus não tinha cera no ouvido. Jesus era humano. Aliás, Jesus foi o homem mais perfeito como homem que já existiu. Por quê? Porque a humanidade dele não sofreu a corrupção do pecado. Mas fazer xixi não é pecado. Fazer cocô, fazer pum, não é pecado. Ter cera no ouvido faz parte da audição. É uma defesa. Tem gente que acha que as unhas de Jesus não cresciam. A perfeição da humanidade de Cristo está no sentido de que ele podia expressar na plenitude a sua humanidade na carnalidade que ele vivia. Ele viveu na carne. E aqui em 1 João capítulo 1, versículos 1 e 3, o 2 é explicativo, né? João combate a visão gnóstica, quando ele diz o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, o que está explicando, está falando de Cristo. Aquilo, ele está dizendo, aquilo que a gente viu, é isso que a gente anuncia. Ele não está inventando. Você acha que estava lá reunido, né? Pedro, João, estava lá Tomé, né? De repente chegava Jesus, eles estavam lá conversando, um falava lá uma coisa engraçada. Você acha que Jesus não ia rir? Você acha que não? Você acha que entre eles não tinha uma conversa mais leve? Você acha que Jesus não ia no casamento de amigos, não abraçava o noivo, não cumprimentava, beijava a noiva? Eu não sei qual era o costume na época. Hoje se beija a noiva. Você acha que Jesus não fazia isso? Você acha que nós não vamos fazer isso, nós, a raça humana, no novo céu e na nova terra? Tem gente que acha que não. Tem gente que acha que não. Tem gente que acha que a roupa de Jesus não suja. Jesus andava de sandálias, porque na época era assim que se caminhava. Ficava com os pés sujos, a unha crescia, tinha que cortar. Quando Jesus comia, os dentes, no meio dos dentes assim, ficava com sujeira. Você sabe, não tinha palito de dente na época. Você sabe como é que se palitava os dentes? Com espinho. Tinha aqueles espinhos enormes de determinadas árvores, eles quebravam e palitavam os dentes. Todo mundo fazia isso. A gente não pode querer ser mais santo do que o santo. Ser santo não é não rir. Ser santo não é gostar de tomar um café num determinado lugar. Tem gente que acha que não pode.
Nada pode, o cristão não pode fazer nada. O cristão tem que ser gessado, tem que andar assim, ó. Ele não vira, só olha assim. Olha, eu sou gente, você é gente. E quem nos criou foi o próprio Deus. Deus nos criou. E Paulo diz, olha, isso que a gente escreve aqui, porque ele estava escrevendo, ele está dizendo, são coisas que nós ouvimos, são coisas que nós vimos. E ele está colocando essas coisas aqui para que a gente possa viver com as outras pessoas. Quem que quer se aproximar de uma pessoa que você chega perto da pessoa, a pessoa vem falar, poxa vida, você vê, agora estão mudando as regras da aposentadoria. O sujeito fala, não, eu não me preocupo com isso, eu só me preocupo com a minha salvação. Ora, as pessoas se afastam de você, como é que você vai pregar Cristo? Se ninguém está perto de você, como é que você vai pregar Cristo se ninguém consegue ficar perto de você? Ora, Jesus, você pensa que Jesus, nos 33 anos que viveu, Jesus teve uma infância como outra criança qualquer, brincava, né? Vou falar assim de coisas da infância daqui. Lá era diferente naquela época, mas só para você entender, Jesus jogava bola, brincava de carrinho. Nos dias de hoje, eu diria, né, óbvio que não, mas só para você entender, Jesus jogava videogame. Só para você entender, eu sei que não tinha videogame naquela época. Daqui a pouco, você falou que Jesus jogava videogame. Não, só para você entender isso que eu estou falando. Jesus era um homem igual a gente. E todos os homens são iguais. Todos os casamentos são iguais. Tem determinadas coisas que nós, pela nossa consciência cristã, não vamos fazer. Eu não vou me embebedar. Não vou andar cambaleando aí pela rua de bêbado. Posso cambalear de labirintite, mas de bêbado não. Que isso? Não vou dar um mau testemunho, nunca vou fazer isso, espero nunca fazer. Né? Porque a Bíblia diz, ó, quem está de pé que se cuide para não cair. Agora não pode ir no cinema, não pode ver um filme, não pode ver um programa. Claro que tem programas que a gente não deve ver mesmo. Porque ao invés de nos trazerem diversão, nos trazem opressão. Mas você como cristão tem que saber disso. Tem determinados programas aí que é só a bunda de mulher balançando. Eu não vou assistir isso, daí não me atrai. Para quê? Coisas que não, né? Essas coisas aí de volta para minha terra, essas bobagens, eu não quero ver essas porcarias aí. Agora, eu sei muito bem aquilo que eu posso e aquilo que eu não posso. Ora, se até hoje eu não aprendi, eu não vou aprender mais. Agora, tem gente que ninguém quer chegar perto. Oi, tudo bem? Oi, irmão, um abraço. Você viu lá o seu time, perdeu. Ah, não, eu não falo de futebol porque eu sou liberto. Você é um chato. Você não é liberto, você é chato. Ninguém chega perto de você. É nessa hora que você vê, perdeu o meu time. O irmão tem ido lá, o irmão tem encontrado fulano. E a leitura, pronto, entra no assunto, corre para lá, corre para cá. Nós temos que ter graça de Deus, sabedoria. A gente não precisa participar das coisas que depõem, coisas pecaminosas. Não é isso que eu estou falando, que você tem que estar no meio. Não, de jeito nenhum. Eu lá vou em boate fazer o quê? Eu lá vou no carnaval fazer o quê? Ah, eu vou evangelizar. Ah, conta outra, irmão.
Por favor, esse negócio de evangelizar no carnaval, eu estou achando que você vai lá e para de vez em quando dar umas balançadinhas, sabe? Porque ninguém que está lá enchendo a cara, ouvindo aquelas músicas, vai ler uma mensagem, irmão. A gente não pode ser, né? Vai evangelizar na porta do clube, todo mundo entrando para ir no carnaval, no baile de carnaval. Ah, faz favor, irmão. Ô, irmão, você está querendo ouvir música carnavalesca e não ser culpada disso, porque você está na porta ali. Isso é uma falta de inteligência. Cristo não veio para salvar a nossa humanidade. Por causa disso que vai acabar o tempo, eu não vou conseguir orar no rádio. Mas não tem problema, eu oro, né? Mas Cristo não veio para salvar a nossa humanidade. Esses cultos de cura é falso, porque Cristo não veio para salvar a nossa humanidade. Cristo veio para nos ajudar na nossa incapacidade de glorificar aquele que nos fez humanos. Pronto, é isso. Olha como é diferente, é simples e é claro. Oh Deus Todo-Poderoso, abençoa os meus irmãos e irmãs, que eles possam, Senhor, entender esta mensagem, que muitas vezes são gnósticos cristãos, nem sabiam, agora sabem. Que vivam alegres, felizes, a humanidade que o Senhor nos deu. Não o pecado, mas a humanidade que o Senhor nos deu. Que não neguem esta humanidade, que não tratem esta carnalidade, porque nós somos carnais, como lixo, porque o Senhor Deus não fez lixo. Louvado seja o Senhor, no nome do Cristo Jesus. Amém.